especialmente sobre o controle de expressão gênica modulada por carboidratos, que é um assunto muito legal, e eu preparei, então, para vocês uma pequena revisão para a gente entender como é que funciona esse mecanismo. Vamos colocar a apresentação. Está chegando aí, gente, a apresentação? Tá perfeito, Euclides, pode começar. Ótimo. Então, vamos começar falando um pouco sobre níveis de controle metabólico. É muito importante a gente ter em mente que o metabolismo é controlado em diversos níveis, em diferentes tecidos. Então, esse controle é feito por diversas maneiras. E eu coloquei alguns exemplos aqui. Por exemplo, sinalização celular. Então, hormônios ou mesmo moléculas, como a glicose, por exemplo, a lactose, etc., conseguem mostrar para a célula, através de receptores, transportadores, de que você tem uma determinada necessidade, ou que você tem um determinado composto químico, biológico, no sangue, no plasma, no líquido cefalorraquidiano, e esse tipo de concentração consegue sinalizar para a célula e para o metabolismo celular o que ela tem que fazer. Uma outra maneira muito importante, especialmente em mamíferos, é a expressão gênica, que é a produção de RNA mensageiro, a produção de proteína a partir do código genético do DNA. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, o controle da expressão gênica. Outras maneiras muito eficientes de controle do metabolismo são os microRNAs, que têm muitas funções. Uma delas é controlar quais RNAs mensageiros devem ser transcritos, quais devem ser eliminados, como é que é o controle dessa expressão em termos de tradução do RNA mensageiro para a proteína. Além disso, claro, existe o controle alostérico, o controle da atividade enzimática. Será que essa enzima deve funcionar nesse momento? Tem algo que esteja bloqueando a atividade da enzima, ou ativando a atividade da enzima? E tem o feedback das vias metabólicas. Então, você tem uma via metabólica que produz uma determinada molécula, quando você tem muito daquela molécula, aquela molécula inibe o início dessa via metabólica. E aqui do lado direito na figura, eu quis colocar vários tecidos em homens e em mulheres, e para a gente poder ter uma ideia de que o mesmo gene, ele não é expresso, por exemplo, no cérebro, mas é expresso no fígado. Ele não é expresso nos pulmões, mas é expresso na glândula tireoide. Então, para vocês verem a importância desse controle de expressão. Em alguns tecidos, um determinado gene é expresso, no outro tecido ele não é expresso. Além disso, existe uma regulação de expressão dentro daquele tecido onde ele é expresso. Isso é muito importante para a gente poder começar a entender como é que funciona o controle de expressão gênica regulada por carboidratos. Então, nesses níveis de controle, a gente tem vários exemplos, só para repetir aqui. Então, a gente tem sinalização celular, transportadores de membrana. O GLUT1, por exemplo, é um transportador de glicose, que põe a glicose para dentro da célula. Isso é muito importante nesse caso aqui do controle da expressão gênica. A gente tem muitos outros transportadores para dentro e para fora da célula. Alguns são passivos, ou seja, não gasta energia, e outros são ativos, você gasta ATP para fazer esse transporte. No caso da expressão gênica, a gente tem o DNA aqui e o RNA mensageiro que está sendo produzido. Nós temos aqui os microRNAs. Esses microRNAs conseguem fazer uma sinalização muito legal, inclusive em termos imunológicos, de melhorar a imunidade contra alguns vírus, por exemplo. Nós temos o controle alostérico, que está aqui, que pode ser
inibição ou ativação alostérica, e nesse caso é um controle que moléculas fazem sobre a atividade enzimática, de proteínas mesmo. E o feedback. Então, a gente tem alguns exemplos aqui de feedback, nesse caso de açúcar sanguíneo. O que acontece se você tiver muito açúcar sanguíneo, se você é pouco açúcar sanguíneo, você tem a liberação de glucagon ou de insulina para controlar essa glicemia de uma maneira normal. Então, problemas em qualquer uma desses níveis de controle podem e possivelmente vão causar transtornos fisiológicos. Existem outros níveis de controle, esses são os principais, mas vamos falar especificamente da expressão gênica. Então, só para relembrar, algumas pessoas realmente não têm muita familiaridade com isso, ou estudaram isso há muito tempo. Então, é muito importante a gente saber que nos genes existem sinais. Esses sinais estão baseados na sequência de nucleotídeos. Então, se você tem um GATA, por exemplo, é um sinal para alguma coisa, para uma proteína grudar ali, para a proteína se ligar, nesse caso, modular a expressão de determinados genes. Então, essa modulação toda ocorre principalmente nessa parte aqui de um gene, que é o promotor. É uma sequência regulatória que, a partir dela, vai haver uma sinalização se essa sequência regulatória, ou melhor, se essa sequência codificadora aqui vai ser transcrita no RNA e, por sua vez, o RNA vai ser traduzido numa proteína e essa proteína vai ter a sua atividade ali. É sempre importante a gente saber que isso funciona de uma maneira muito dinâmica. Às vezes, esse promotor está ativado, você tem a transcrição e a tradução, e você tem a proteína. Esse RNA que foi feito a partir do gene, ele não dura muito tempo dentro da célula. Existem, na verdade, RNAs que têm um tempo de vida maior, outros têm um tempo de vida menor, mas não passa de alguns minutos. Então, para você ter a proteína nova, você tem que ficar fazendo esse processo aqui o tempo todo. Você não faz esse processo, o RNA acaba a tradução e você não tem proteína suficiente. Algumas proteínas têm um tempo de vida maior, outras têm um tempo de vida menor. De qualquer maneira, eu acho que é muito importante a gente começar falando desse controle de expressão gênica em procariotos. Ou seja, esse caso aqui é um caso que acontece em Escherichia coli, é um caso muito estudado e está baseado em uma estrutura gênica chamada de operon. Então, a gente tem que pensar, ou melhor, a natureza já fez isso para a gente, em pensar na economia celular, na economia de energia. Cada vez que você faz um processo desse tipo aqui de transcrição, de splicing, de tradução para a produção de proteínas, você gasta energia, você gasta ATP. Então, você não pode ficar gastando ATP à toa, é algo muito valioso para a célula. Para evitar um gasto desnecessário, existem esses mecanismos. Então, por exemplo, seria ineficiente produzir enzimas para o aproveitamento da lactose como fonte de carbono, se você não tem lactose no meio de cultura dessa bactéria. Então, essa estrutura chamada de operons, eles são sequências de DNA, onde você tem um controlador da expressão e vários genes que são envolvidos numa mesma via metabólica. Nesse caso, que nós vamos discutir, o operon da lactose. É uma mesma via metabólica com 3 genes, e esses genes estão relacionados ao aproveitamento da lactose como fonte de carbono. Entretanto, é muito interessante a gente dizer que toda célula, tanto de procarioto quanto de eucarioto, prefere usar a glicose como fonte de carbono para a produção de ATP. Então, se você tem glicose e lactose, esse operon não é
esse promotor, no caso, não é ativado, e você não replica, não traduz esse gene, você não faz proteína daquilo, porque não precisa. Então, nesse caso aqui, no Operon LAC, quando a lactose é necessária como fonte de carbono, os 3 genes são ativados, LAC-Z, LAC-Y e LAC-A, que produzem 3 proteínas, é claro, que são a beta-galactosidase, que cliva a lactose em glicose e galactose, o LAC-Y, que codifica para beta-galactosídeo permease, que é uma proteína de membrana que permite o transporte de lactose para dentro da célula, e o LAC-A, que codifica para galactosídeo acetiltransferase, que não é diretamente relacionado ao uso da lactose, mas ele está dentro desse operon. Então, o operon da lactose ele utiliza um controle duplo para assegurar que a célula produz essas enzimas, somente quando haja lactose no meio. E um dos importantes efetores, players, na verdade, desse sistema todo, é o repressor LAC. O repressor LAC, ele interrompe, impede esse promotor de funcionar. A gente vai ver isso daqui com mais detalhe. Então, como é que o repressor LAC inibe a expressão do operon LAC? De todos esses genes, né? Então, esse repressor, ele atua como um dímero, são 2 subunidades que se juntam e, na maioria das vezes, formam um tetrâmero e se ligam na molécula de DNA. Na verdade, se ligam numa sequência muito específica no operon da lactose e impede a expressão desses genes todos que a gente estava comentando. Existem outros mecanismos envolvidos nesse operon LAC. Um deles é em relação ao AMP cíclico, que é uma molécula que a concentração dela é inversamente proporcional à concentração de glicose. Então, quanto mais AMP cíclico, menos glicose. E o AMP cíclico tem uma função importante na regulação desse operon. Uma outra coisa importante da gente comentar é que a expressão gênica nem sempre ela é mais ou menos. Existem nuances dessa história toda. Então, mesmo quando você está na presença de glicose, na ausência de lactose, algumas desses genes escapam ao controle e são expressos. Então, a beta-galactosidase, por exemplo, é um deles. A gente vai falar disso porque é importante, daqui a pouco, quando a gente olhar o sistema todo, como é que funciona, ou, de qualquer maneira, seria um desperdício ficar fazendo essas enzimas enquanto você tem muita glicose, como a gente já tinha falado. E esse sistema inibitório duplo, ele funciona só quando a lactose estiver presente e ele continua inibido quando a glicose está presente. E esse efeito inibitório pela glicose é chamado de repressão catabólica, de forma geral. Então, vamos ver aqui o operon da lactose, o operon LAC. Então, esse daqui é um pedaço do cromossomo da bactéria, da Escherichia coli. A gente tem um gene repressor, que é um gene mesmo, e ele tem uma expressão constitutiva, ou seja, o tempo todo ele está sendo expresso, o tempo todo ele está sendo expresso. Esse gene repressor produz essa proteína repressora, está aqui um monômero, outro monômero, ele faz um dímero. Esse dímero, aqui está o DNA num corte transversal, então esse dímero se liga exatamente nesse sítio operador aqui, que é esse O, e quando ele se liga aqui, ele impede o promotor de sinalizar para RNA polimerase, para a RNA polimerase fazer cópia do LAC-Z, do LAC-Y e do LAC-A, que são os genes da lactose que são envolvidos no metabolismo da lactose. Então, o LAC repressor, a proteína, né, que é
feita a partir desse gene que está em amarelinho aqui. Essa proteína forma um dímero, ou um tetrâmero, na verdade, quando ela já está ligada aqui, liga no operador e bloqueia a expressão desses genes. Então, vamos voltar aqui. Gene repressor, proteína repressora. Essa proteína repressora tem um pedacinho dela que se liga no operador. Está vendo que tem uma boquinha triangular aqui que se liga nesse triângulo. Exatamente como uma chave fechadura, ela liga só ali. E tem uma outra parte nessa proteína repressora que reconhece e se liga especificamente à lactose. Então, você vê que a lactose se encaixa perfeitamente aqui. Quando você tem a proteína repressora sem a lactose, ela vem e se liga fortemente aqui, e impede que a RNA polimerase se ligue no sítio promotor e faça a transcrição dos genes estruturais do Operon-LAC. Se tiverem alguma dúvida, vocês perguntem, por favor, tá? Então, como é que o Operon-LAC funciona na presença da lactose? Então, a lactose se liga à proteína repressora, aí a proteína repressora perde a afinidade com esse sítio operador. Tá vendo? Ela tinha um buraquinho aqui, agora virou uma ponta. Então, ela não consegue se encaixar mais ali. Então, a região ligante ao operador se modifica. As proteínas, elas têm exatamente essa regulação tridimensional. A estrutura tridimensional da proteína é extremamente importante. Então, ela sofre uma modificação alostérica. Ela se liga a esse efetor alostérico, que é a lactose, altera a estrutura tridimensional e o operador fica desbloqueado e a enzima, que é a RNA polimerase, se liga ao promotor e os genes estruturais são transcritos. Então, você começa a fazer o RNA mensageiro do LAC-Z, do LAC-Y e do LAC-A. Com isso, você consegue aproveitar a lactose que está no meio de cultura como fonte de carbono para a célula conseguir extrair o ATP, produzir o ATP, na verdade, e crescer, se reproduzir, manter as suas funções. O que acontece se tiver ausência da lactose? Bom, se você não tiver lactose no meio, você tem aquela parte do repressor, da proteína repressora, que se liga ao operador, impedindo que a RNA polimerase transcreva os genes. Então, esse sistema todo fica bloqueado. O repressor liga seu operador, bloqueando a transcrição. Você não tem transcrição, você não tem enzima, porque você não tem por que fazer as enzimas a LAC-Z, Y e A, se você não tem lactose no meio. Bom, e se eu tiver essa regulação adicional? O que acontece com o operon da lactose na presença de glicose? Então, como eu disse, o AMP cíclico, na presença de glicose, ele está numa concentração baixa, ele não se liga a essa proteína CAP. Essa proteína CAP não se liga com eficiência a esse sítio de ligação CAP. E o que acontece é que a RNA polimerase não consegue também se ligar ao sítio promotor e você não tem a eficiência na transcrição desses genes. Então, você tem uma eficiência baixa, os genes são transcritos, mas com baixa eficiência. Entretanto, na ausência de glicose, o AMP cíclico se liga à proteína CAP, porque ele está em abundância. Quando isso acontece, o complexo CAP-AMP cíclico se liga a uma região específica do promotor, aumentando a afinidade da RNA polimerase na transcrição dos genes estruturais. Então, é legal que a gente tem um mecanismo duplo da sinalização por lactose e por glicose. Então, para você ter uma eficiência grande na transcrição desses genes estruturais, no aproveitamento da lactose como fonte de carbono, você precisa ter
a presença de lactose, mas você não pode ter glicose no meio, porque a glicose tem essa preferência, porque a estrutura das vias metabólicas que aproveitam os carboidratos, ela está desenhada aí pela natureza para usar a via glicolítica, para ter a glicose como fonte primária de carbono. Bom, como é que funciona o controle metabólico, então, da regulação do metabolismo de carboidratos em humanos? Isso é importante porque a gente, logicamente, tem uma estrutura muito mais complexa e a estrutura de regulação também é muito mais complexa. Então, a resposta de nutrientes em bactérias, por exemplo, é praticamente instantânea, porque a célula já está diretamente exposta ao meio externo ali, e essa medida de concentração de lactose, de glicose, é muito rápida. O ser humano, é lógico que a gente precisa ingerir o nutriente, esse nutriente vai passar para o plasma, e aí vai fazer aí o seu papel, vai permear a todas as células que vão sentir através de receptores se você tem disponibilidade de um nutriente específico ou de outro. Então, a expressão gênica é altamente regulada por hormônios, que não existe essa regulação aí nas bactérias, né? E os hormônios conseguem sinalizar para a célula a concentração de nutrientes no sangue. Isso é muito legal, que não é apenas o nutriente que está ali, mas existem hormônios que conseguem falar para a célula, olha, existe esse nutriente aqui. E as concentrações hormonais e de nutrientes afetam domínios regulatórios de genes, ou seja, afetam a sinalização genética. Então, isso é muito importante da gente lembrar que a sequência do DNA, não só um A, um C, um G e um T, tem importância na regulação, fazem parte do código. O código genético é um tipo de código que existe dentro do nosso DNA, dentro do nosso genoma. Existem vários outros códigos. Então, por exemplo, nos promotores, existem vários códigos de sequências específicas onde se ligam proteínas específicas. Então, a RNA polimerase, por exemplo, ela se liga exatamente numa posição em promotores dos nossos genes. Não em uma posição a mais nem a menos, nem um nucleotídeo a mais, nem um nucleotídeo a menos, uns 3,2 bilhões de bases que tem o nosso DNA. Isso é muito importante. Então, essa sinalização das vias anabólicas e catabólicas, ela está embutida dentro dos nossos genes, né? Então, essa regulação é extremamente delicada e bastante complexa, tanto é que a principal proteína regulatória aí do controle de expressão gênica por carboidratos, ela foi descoberta e foi descrita há pouco mais de 10 anos, uma coisa tão importante desse tipo. E a gente vai tentar entender um pouquinho de como é que isso daí funciona. E uma coisa importante para a gente, no caso, que tenta melhorar a qualidade de vida das pessoas, a saúde das pessoas, a partir do conhecimento aí do DNA, é importante a gente dizer que esse tipo de regulação está intimamente relacionado com doenças como, por exemplo, a diabetes, como a obesidade. E então, cada vez é mais importante a gente entender esse tipo de regulação para poder entender como é que a gente pode sugerir maneiras de evitar o problema ou de controlar um problema com a diabetes, por exemplo. Então, a gente tem nessa tabela aqui
Como é que funciona o controle de expressão, controle do metabolismo em mamíferos, a partir de nutrientes? Então, a gente tem qual nutriente? Tem carboidrato, tem gordura, tem as proteínas e aminoácidos. Como é regulada a expressão gênica de cada um desses tipos de molécula? Então, para o controle de expressão gênica de carboidratos, esse CREB-P tem um papel central. No controle de expressão gênica das gorduras, esses receptores ativados por proliferadores de peroxissomos têm um papel central. Para as proteínas, existem outras enzimas que têm papel central. Então, GCN2, por exemplo, e essa via, que é uma via complicada de falar, na verdade, que é um fator de transcrição ativador 4. Opa, desculpa. E aqui o mTOR-C1 estão envolvidos, tanto no caso aqui, no metabolismo de lipídios, essa GCN2, quanto na síntese de proteínas, glicólise, via das pentoses, lipogênese, e o mTOR-C também. Então, vamos tentar entender um pouco dessa parte aqui, de como é que o CREB-P atua e como é que a gente tem que sempre lembrar que, além dos outros tipos de controle, como, por exemplo, a presença do carboidrato, controles alostéricos, etc., além disso, a gente tem que pensar no controle de expressão gênica, porque, na maioria das vezes, através do controle de expressão gênica, ou melhor, desculpe, a sinalização de açúcares passa principalmente pela proteína de ligação ao elemento responsivo de carboidratos. Então, em mamíferos, esse controle é extremamente importante. Esse artigo, por exemplo, de onde eu tirei essa figura, um artigo de 2019, é algo bem recente, e cada vez mais estão demonstrando que essa proteína tem um papel fundamental na maneira pela qual a gente aproveita os carboidratos. Então, o que é essa CREB-P? Ela é uma proteína, a gente tem uma carinha dela aqui, na verdade, são duas hélices que tem no domínio N-terminal, que se ligam ao DNA. Essa proteína é um fator de transcrição sinalizador de carboidratos que emergiu nos últimos anos, ou seja, esse outro artigo aqui ele é de 2012, como importante regulador metabólico. Então, a gente não sabia disso, olha só, até 10 anos atrás, 12 anos atrás, a gente não sabia disso. A gente conhecia alguns controladores de expressão gênica em eucariotos, principalmente em fungos e leveduras, mas em mamíferos não se conhecia e essa molécula nunca tinha sido isolada. Hoje a gente sabe que ela está envolvida em sítios ativos de lipogênese de novo, no fígado, tecidos adiposos brancos e marrom. Ela também é expressa em ilhotas pancreáticas, intestino delgado, rim, cérebro. E em resposta à glicose, a CREB-P sofre várias modificações pós-traducionais. Ou seja, esse gene da CREB-P, ele tem um promotor também, que por sua vez controla a expressão do gene. Existe a transcrição do CREB-P, faz a proteína, e depois da proteína estar pronta, ela sofre essas modificações pós-traducionais, ou seja, fosforilação, acetilação, N-acetilação, e essas modificações vão modular a atividade e a localização celular dessa enzima. Então, essa proteína ela pode estar no fígado em maior ou menor quantidade, no pâncreas em maior ou menor quantidade, dependendo dessas modificações pós-traducionais. Bom, a gente vê aqui que ela está sendo expressa em ilhotas pancreáticas do tipo beta, e isso daí na hora já remete a gente para do que isso pode estar envolvido em relação à produção de insulina, e realmente está envolvido,
está envolvido de maneira muito forte em resistência à insulina. Existem artigos que já estão mostrando isso. E como é que funciona esse fator de transcrição? Então, a gente tem aqui uma estrutura de um gene que está sendo regulada tem um motivo aqui, um pedacinho dele, que é sensível à glicose. Então, a glicose ou metabólitos de glicose podem afetar o CREB-P, e o CREB-P ele se liga a regiões específicas que são sensíveis à glicose. Essas regiões específicas, elas têm sequências específicas, ou seja, tem sinalização específica nos promotores desses genes que são modulados por esse fator de transcrição, e ele se liga exatamente nessas sequências. Olha que coisa interessante. Então, Y é uma pirimidina, R é uma purina. Então, a gente tem sequências específicas onde ele se liga. Ele não se liga em qualquer lugar. Ele se liga nos promotores que são sensíveis à glicose e se liga exatamente nessas regiões, que são essas regiões sinalizadoras que eu estava comentando com vocês. Então, a regulação no CREB-P na diabetes, existem alguns artigos, eu selecionei 2 deles aqui, eu quis falar de diabetes porque é um tema extremamente importante e extremamente atual na saúde pública mundial. Então, cada vez mais a gente tem pessoas diabéticas. Por que será que isso está acontecendo? Será que a resposta não está nessas vias de sinalização de controle de expressão gênica? Então, algumas evidências disso estão aparecendo. Então, por exemplo, sob sobrecarga crônica de nutrientes, existe a desregulação desse sistema MONDO-A e do CREB-P, que contribui para esses distúrbios metabólicos, como resistência à insulina, por exemplo. Então, talvez um dos motivos por essa epidemia de diabetes seja a exposição exagerada ou a sobrecarga a determinados nutrientes. A gente não sabe ainda quais são esses nutrientes, de que maneira a gente pode evitar isso, mas, sem dúvida, a Tamires pode falar isso melhor do que ninguém, os hábitos alimentares modernos são muito diferentes do que se fazia 10 ou 20 anos atrás. Então, é muito importante a gente conhecer essas novidades para poder trabalhar com isso e colocar uma dimensão a mais aí na nossa cabeça de que, de repente, você fazer exercício físico, é lógico que é sempre importante, mas às vezes não passa por não tem uma relação direta com o controle da expressão gênica desses genes que são inibidos por glicose. E a pessoa diabética ou com resistência à insulina pode fazer muito exercício e não vai adiantar nada para evitar que essa resistência à insulina torne-se uma diabetes. Existem outros marcadores importantes para diabetes, para obesidade, e a gente tem trabalhado com vários deles. No caso da diabetes, por exemplo, a gente tem vários marcadores dentro desses genes aqui. No caso da obesidade, nós temos vários marcadores dentro desses outros genes aqui, e a gente procura usar a informação desses marcadores integrada com o que se sabe sobre controle de expressão gênica modulada por carboidratos, para tentar entender e propor para os nossos clientes uma mudança de hábitos que possa evitar doenças importantes como a diabetes e a obesidade. Eu coloquei aqui 2 páginas aí do nosso caderno do DNA Clube, que fala sobre nutrigenética. Nesse caso aqui, de diabetes, a propensão a diabetes tipo 2, essa pessoa apresenta um genótipo relacionado mais ou menos de forma padrão a diabetes. Tem gente que tem muito mais probabilidade de se tornar um diabético.
tem gente que tem menos probabilidade. Da mesma maneira, na obesidade, ela também está numa média aqui, analisando esses 6 genes, numa média da população, e não tem que tomar um cuidado excessivo com esse tipo de problema. Então, é muito importante a gente conseguir entender como a genética interfere no nosso organismo para poder evitar ou se prevenir de problemas que podem ser mais tarde insolúveis e até sei lá, importantes aí para doenças incuráveis. A gente quer agradecer muito a todos vocês. Só para apresentar aqui a nossa equipe, eu, a Adriana, o Rodrigo, a Tami, faltou o Fernando aqui, mas nessa parte mais técnica, eu acho que somos nós que atuamos mais nisso, e a gente está à disposição de todos vocês, meu e-mail está aqui, temos o nosso Facebook, etc., e nós estamos à disposição para tirar dúvida, para poder realmente, juntos, usarmos as ferramentas de genômica para melhoria da qualidade de vida e para melhoria da saúde de todos nós. E agora eu gostaria de abrir aí para perguntas. Poxa, Euclides, muito obrigada. Foi brilhante toda a sua fala. Eu só gostaria de complementar. Eu sempre falo para os meus pacientes no consultório que, beleza, a gente está ali mostrando o resultado do exame, nós enxergamos o risco genético, mas caso a pessoa não tenha um risco padrão ou um baixo risco para tais características como diabetes, obesidade, esteatose hepática, etc., beleza, ela não tem o risco, mas ela consegue insistir com os hábitos de vida que ela leva, né? Então, não adianta nada ela não fazer biogênese mitocondrial nunca, não praticar nenhuma atividade física, ficar estimulando algumas dessas vias aí que o Euclides comentou, através da ingestão excessiva de glicose, né? Então, por mais que ela não apresente o risco genético, é importante que o profissional de saúde que está ali de frente para aquele paciente entenda minuciosamente essas vias metabólicas aí, para poder ter embasamento na hora de falar, não vai consumir isso deliberadamente, né? Então, acho que, por mais que nós estejamos trabalhando com testes genéticos, não basta entender ali, não basta ler o risco poligênico que a gente mostra mastigado no teste. É importante lembrar aí dessas vias desde o comecinho. Bom, alguém tem alguma dúvida? Abram o microfone ou podem digitar aí no chat, como vocês acharem melhor. Bom, Euclides, parece que você matou todo mundo com tanto conteúdo. Tô brincando. Mas realmente, o conteúdo é muito denso e são temas que nós vimos lá na universidade, nas aulas de bioquímica, fisiologia. Então, acho que vale para o pessoal assistir novamente com calma aí. Caso tenha alguma dúvida, pode me enviar no particular depois e eu peço para o doutor Euclides respondê-las. Claro. Bom, mas foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Acho legal quando vocês se inscrevem através daquele formulário do Google Forms, porque existe uma pergunta no final pedindo a sugestão de próximos temas. E caso vocês pensem em algum tema aí, não está na hora de responder o formulário, pode me mandar no particular também. Fiquem à vontade aí para sugerir. A ideia é que o DNA School seja esse espaço de discussão, troca de informações, de experiências. Então, estamos bem abertos para as ideias de vocês. Bom, muito obrigada a todos por estarem aqui essa noite. Todo mundo trabalhou o dia inteiro, né? E precisou separar um momento do dia para aprender junto com a gente. Então, nós somos imensamente gratos. Nos vemos no próximo webinar e estamos à disposição. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado.
Obrigada, Euclides, foi maravilhoso. Obrigado.